Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No nosso momento anterior, nós falamos a respeito, do preparo, que é esse o motivo da nossa conversa aqui, de como se prepara um ataque psíquico. A função de um ataque, resumidamente, é subjugar, dominar e eliminar. Essas são as três etapas que uma depende da outra, tá? Mas elas podem ser tratadas individualmente. Eu posso apenas subjugar. Se eu for para a dominação, eu preciso de subjugar. Se eu for para a eliminação, eu preciso subjugar e dominar. Então, essas etapas, elas são crescentes e por ordem de importância e por ordem de complexidade. Já discutimos isso à exaustão aqui. Por outro lado, para que esse processo se dê, nós precisamos utilizar um recurso chamado transferência ou transposição de estados de consciência. A transposição do estado de consciência, ela tem uma série de pré-requisitos para isso. O primeiro e o mais importante desses requisitos para fazer com que o estado de consciência transite de um ponto para outro é realmente isso mesmo. Eu estou aqui utilizando todos os recursos magísticos e para produzir uma ação, para produzir um efeito em um outro lugar. Lembrando que isto pode ser local e não local. Local, quando é o aqui e agora, eu faço agora e o efeito começa a funcionar agora. Estou aqui junto com inclusive estou junto com a pessoa aqui no meu ambiente, as psicosferas estão em contato. Estou dando um consultório, por exemplo, dentro do gabinete de trabalho, produzindo uma ação como essa de interferência que funciona de forma bem bacana. A segunda é quando é de uma ação não local. Não local eu estou aqui e a pessoa a ser atingida, seja por um benefício ou um malefício, o processo é o mesmo, não está aqui, ela está a algumas milhas de distância. E também existe a possibilidade de eu fazer isso no âmbito temporal. Eu produzir a ação magística agora e fazer com que ela... É como se eu acendesse o pavio da bomba, ela vai em vez de ela estourar aqui, ela vai estourar em outro lugar, e mais do que isso, ela vai estourar no dia que eu quiser, no dia que eu determinar. O pavio está aceso, só vou determinar que ela estoure a tal dia. Como uma ficção científica, mas não é. É tecnicamente, cientificamente comprovado que isso funciona. Experimenta. Eu não vou te colocar em risco. Experimenta. Você só vai precisar de ter assiduidade. Meditação e oração são as bases necessárias e indispensáveis para que você tenha um bom resultado. Mas um bom resultado mesmo, que você conseguir influenciar e motivar as pessoas. Um gesto nobilíssimo, um gesto maravilhoso, legal. Ou você pode utilizar o que existe de mais covarde, vil, baixo, com absoluta e total falta de empatia, que é subjugar, dominar e eliminar. Tá? Algumas pessoas, então, têm esse... Eu espero que não seja você, claro que não, e que se você perceber uma condição como essa, alguma pessoa sendo subjugada, dominada, ou está em ponto de ser eliminada, né, que você possa entrar com a sua competência no sentido de auxiliá-la, no sentido de dar a ela não mais uma autoproteção, mas uma proteção psíquica e também uma proteção espiritual. Isso é um grande barato do negócio. No capítulo anterior, nós falamos de dispositivo, meio e acesso. Tá? E o meio pelo qual nós vamos utilizar, tá? Um deles, e o principal deles todos, e aquele que você vai usar com mais ênfase, é fazer com que as tuas ondas cerebrais diminuam de intensidade, a amplitude delas caia a zero praticamente, quase que instantaneamente. E eu dei a dica para você. Como é que isso funciona? Dando a cafungada. Imagina que você está resfriado, resfriado, né? Está com o nariz escorrendo e você não consegue encontrar um lencinho
ou um lenço de papel para você assoar o nariz e tudo mais. O que é que você faz? Você dá aquela encolhida para não deixar o nariz escorrer. É grotesco, pode até parecer um pouquinho nojento e tudo mais, até porque alguém aí, não sei se é você, pode ser que sim, pode ser que não, de todo modo. Eu confesso a você que eu não gosto muito de meleca, né? Para mim é complicado. Mas tenha um neto, depois você me conta. Todas essas coisas, todos os nojinhos desaparecem. Bom, então esse dispositivo, aliás, o meio pelo qual nós vamos utilizar a transferência da consciência, predominantemente, preliminarmente, indispensavelmente, é esse processo de fazer com que o nosso cérebro produza uma queda brusca de tensão. Essa queda brusca de tensão faz expandir um campo eletromagnético de baixíssima potência, denominado em rádio isso como QRP. Depois, se você anota, está escrito aqui embaixo, QRP. QRP. Tá bom? Então tá aí. Você vai saber o que eu estou falando. Se você tiver curiosidade. Então, enquanto você estiver pensando em alguém, as tuas ondas cerebrais estão circulando à tua volta. E essas ondas cerebrais, elas produzem pequenas ondulações dentro do âmbito da sua psicosfera. Isso não ultrapassa 100 metros, 200 metros, quando é muito. Tá? Essas ondas cerebrais, elas são perceptíveis, né? Por conta, a hora que você dá a cafungada, elas simplesmente decaem de valor. A palavra decaimento não tem nada a ver com física quântica, pelo amor de Deus. É apenas um estado onde eu designo que existe um parâmetro elétrico, uma tensão elétrica no nosso cérebro. A hora que eu dou a cafungada, que eu faço a inspiração forçada, isso cai a zero. Este fenômeno, sim, produz uma expansão desse campo magnético para além das fronteiras do nosso cérebro. E aí, esta informação chega ao seu destino, a quem a gente quer atingir de uma certa forma, aquele que nós queremos influenciar e motivar, ficando com essa possibilidade, né? Então, como nós fizemos no trabalho com as coisas inanimadas, qual é a possibilidade de uma caneta ou de um óculos, que foi os exemplos que eu dei, ou de um copo d'água, produzir uma ação magística poderosa? Super legal, super bacana. Tá? Então, com uma caneta eu posso produzir uma série, atenção, com uma caneta eu posso produzir uma série de efeitos, estou falando dos objetos inanimados, uma série de efeitos para atingir o meu alvo, quer seja presencialmente ou à distância. Lembrando que este processo, com o objeto inanimado, ele é muito mais difícil. Tanto que eu comecei por ele. Da mesma forma como nós utilizamos o meio, que é a propagação da onda eletromagnética, utilizando um meio. Qual é esse meio? O éter. Ela tem essa função. Agora, imagine a possibilidade de eu utilizar uma rede de fibra ótica, por exemplo, para transmitir imagens e som de uma televisão ou de um sistema de TV a cabo, por exemplo. Não fica melhor do que utilizar essa informação vinda pelo ar através de uma antena? Porque aquela vinda através de uma antena e pela onda eletromagnética, ela funciona. Tranquilo. Né? É muito mais limitada e tem um problema de transmissão, que vai depender de uma série de fatores, inclusive fatores climáticos. Então, os dispositivos de transmissão hoje, antigamente era um telefone que tinha um disco. Depois, o 1G e 2G era aquele telefone que era meio... aquele telefone de abrir a tampinha, aquele máximo...
Mas, meu Deus do céu, quem tinha aquele da Motorola, que você abria, um flip phone da Motorola, quem tinha um daquele era top player, era o pica da galáxia. Aí depois veio o 4G, o 5G. Então, esse sistema hoje de comunicação, utilizando um dispositivo de alta tecnologia, ele cumpre muitas funções. Claro está que para esse dispositivo atender a uma grande quantidade de funções, o sistema é muito mais complexo. Quer seja na origem, na fonte de onde emana a informação, faça essa comparação com você. De onde emana a informação de uma ligação de telefone? De quem está ligando e depois quem está recebendo. Quem está recebendo dá o acesso. Ele aperta o botãozinho verde do telefone e aí as coisas começam a acontecer. Alguém está mandando uma informação, falando alguma coisa, e o outro está recebendo. Pode ser vice-versa, é evidente que sim. Tá? Ali, para este sistema, existe o meio onde isso acontece, é de altíssima, tanto o dispositivo quanto o meio, é de altíssima complexidade. Estação radiobase, telefonia celular, as torres, e tudo mais. A chegada dessas informações dentro do sistema de processamento. Antigamente a gente só tinha um canal de voz, que era muito estreito. Hoje nós temos um canal de voz, temos um canal de vídeo, temos um canal de dados, tudo isso por um dispositivo que guarda uma alta complexidade. Esse dispositivo é da classe dos inanimados. Ele não funciona sozinho. Ele por si só não funciona sozinho. Ele precisa ser ativado. Lembrando que esta informação aconteceu agora ali, quando falávamos do óculos e da caneta. A caneta não funciona sozinho, o óculos também não funciona sozinho. Um óculos em cima da mesa, uma caneta em cima da escrivaninha, tá junto com o teclado, tá junto com o mouse. São coisas que não têm absolutamente nenhuma função, a não ser que sejam ativadas, a não ser que quem irá operá-la tenha uma clara noção de como aquele dispositivo funciona. Tá bom? Então, para eu utilizar esse processo de transmissão, da transposição de estado de consciência, utilizando as radiações eletromagnéticas do meu cérebro através da inspiração forçada, eu também posso utilizar meios geofísicos. Meios geofísicos, onde, através da malha geomagnética que envolve o planeta, eu posso utilizar esta rede geomagnética, na medida que eu conheço esse tema, que eu conheço esse assunto, com bastante profundidade, eu consigo detectar a presença dessas redes geomagnéticas, eu posso estabelecer lá no local onde a vítima, onde o alvo está, bem próximo do local onde essa pessoa dorme, de preferência, as características desses entrecruzamentos das redes globais estar sob a cama deste indivíduo, e eu aqui no meu escritório, no meu gabinete, eu ter um espaço onde eu possa produzir as ações magísticas utilizando este mecanismo. Tá? Bom, Flávio, nós vamos discutir sobre isso agora? Pois é, eu gostaria de deixar este tema para os alunos, para você, que vai chegar um momento, você vai falar, Flávio, eu já fui para outro nível e eu gostaria que você me desse as informações a respeito do trabalho geofísico. Como é que eu posso fazer esse trabalho geofísico? Aí nós teremos uma classe, isso não tem absolutamente nenhum ônus para você, absolutamente nenhum, mas é importante que você tenha conhecimento aprofundado de radiestesia. Tá? O capítulo que está ali é um capítulo estimulante. Eu coloquei no capítulo 8 todas as aulas de radiestesia,
tá? Inclusive de como detectar as redes geomagnéticas. Então, se você for para aquele ambiente, para aquela aula e se sentir seguro agora, então aí sim, aí nós vamos passar para uma masterclass onde eu onde eu vou mostrar para você como é que isso se processa e como você pode fazer as experiências com o seu grupo. Você tem um grupo de estudo, ou mesmo um grupo espiritualista que dá suporte à sua casa de oração, à sua casa de acolhimento. Pegue ali algumas pessoas, convide-as a assistir esta aula, por exemplo, e ao mesmo tempo faça com que isso aconteça. Porque as redes geomagnéticas, olha aí, as redes geomagnéticas é como se fosse uma malha que envolve o planeta e o entrecruzamento, alguns entrecruzamentos são postos de entrada e saída de informação. É como se fosse ali posso ser bem simplista, um ponto de acupuntura. Assim como é um ponto de acupuntura, existe no corpo esses pontos de entrada e saída de energia, onde você pode, através da manipulação da agulha, fazer com que o fluxo do Qi seja mais intenso ou menos intenso, ou até bloqueie o fluxo do Qi. Então, a ação da agulha é essa. Então, a acupuntura, existem os pontos na face da Terra que são utilizados para geopuntura. É apenas uma palavra nova para designar esse fenômeno. Nós temos aqui, eu devo ter comentado com vocês, tivemos que fazer outro, é a Estação Lafayette de Transcomunicação e Ação à Distância. A Estação Lafayette é uma estação no âmbito astral que está sob o comando, que está sob a orientação, está sob o sustentáculo energético do padre Lendel de Moura. Então, todos os dispositivos utilizados para essa câmara, para a ação à distância, nada mais é do que uma ação de oração, um grupo motivado a fazer as coisas legais, tudo, é plasmar, esse pessoal é um pessoal altamente treinado para isso. Então, este plasma desses equipamentos de transcomunicação e ação à distância são formas elementais criadas e depositadas em cima de entrecruzamentos geomagnéticos. Então, todas as vezes que nós precisamos agir para uma determinada pessoa, a primeira coisa que a gente pega é o endereço e, através do endereço, a gente determina onde está o entrecruzamento e se esse entrecruzamento está próximo, embaixo ou bem próximo da cama da pessoa e se existe ali a possibilidade de produzir uma ação à distância, como se ali fosse, sabe, uma saída do cabo coaxial ali da TV a cabo. Então tem aquela saidinha, tem ali? Então tá, então liga no aparelho que a gente vai receber a imagem, receber a informação. Então, nós colocamos dentro, são moduladores plasmados mentalmente, sob orientação deste grupo de trabalho, né? Então, geralmente, a equipe espiritual é uma equipe que tem um trabalho bem específico. Um dia eu posso contar isso para vocês com detalhe, né? Explicar como é que esse trabalho funciona. Posso até fazer uma masterclass para a turma que está fazendo esse trabalho. Então, é essa rede geomagnética. Então, para fazer um trabalho à distância, é a hora que eu entro em comunicação com esse dispositivo que eu criei. Como é que se cria um dispositivo desse? A sua imaginação. O limite é a sua imaginação. Você tem uma ideia, cada um dos elementos aqui tem um plug no chakra frontal, plasmando um feixe como se fosse fibra ótica. Não é físico. Isso são formas elementais criadas com um objetivo específico. Isso são as chamadas formas elementais. É para isso que elas servem. Sai do chakra frontal e é plugado, conectado com a máquina que é ativado por um processo, por uma chave que já está bem marcadinha, ativando. A hora que fala ativando, existe um desenho de como o equipamento é ativado. Um desenho mental. Todos nós fazemos isso, insistentemente. Construímos isso à exaustão. Ativando o sistema. A hora que a gente dá essa cafungada, o sistema entra em operação. O sistema entra em operação e começa a permear pelas redes globais, pelas redes geomagnéticas.
começa a permear pelas redes geomagnéticas e esta informação precisa ter um acesso na outra ponta. O dispositivo está pronto e plasmado aqui. Não é caneta, não é óculos, não é outra coisa, senão uma forma elemental criada pelo grupo de pessoas que fazem parte desse trabalho. Tá bom? Então, esse é o mecanismo. E numa possibilidade eventual e muito mais difícil são as chamadas zonas fraturadas. Então, se você tem, dentro do âmbito das placas tectônicas, existem as fendas, falhas e fraturas. As fraturas, dentro da fratura, existe uma atividade elétrica produzida pelo movimento das placas tectônicas. Este pequeno movimento gera o aparecimento de atividades elétricas espontâneas que acontecem ali. Então, este meio, por ser um meio que contém uma grande quantidade de sílica, ele consegue guardar uma porção de memóriazinhas. Onde eu estou aqui, na minha casa, no meu escritório, aqui no estúdio, não existe absolutamente nenhuma saída para isso, não tem nenhuma fratura pronta para fazer esse serviço. E eu preciso encontrar esta outra fratura lá no destino, lá onde é o meu objetivo, tá? Onde eu devo fazer com que a informação chegue. Então, muito embora isso seja executável, por exemplo, de uma propriedade para outra, né, isso era muito comum, existem relatos bem interessantes sobre isso na Europa, onde as propriedades eram muito juntas, enfim, e aqueles que conheciam esse processo de transposição da consciência, utilizando as zonas fraturadas, né, e ele identificava que essa fratura estava lá na casa do indivíduo, na sala onde ele repousava à noite, né, que era uma das atividades que as pessoas faziam na Europa no início do século, final do século XIX, as propriedades rurais, elas eram pujantes, né? Então, sabendo disso, o vizinho, com um desafeto, alguma coisa, fazia com que circulasse sobre isso. É uma técnica altamente sofisticada, que depois eu posso passar para vocês. Então, é apenas para que você entenda que nós podemos chegar a níveis de transposição da consciência com muita facilidade. Tá? E depois eu preciso me lembrar de dizer para vocês um negócio chamado relação de onda estacionária. Relação de onda estacionária. Se tem acesso, a onda vai. E os dois ficam funcionando. Ressonante. Não tem acesso. A porta de acesso está fechada. Então você começa, ela bate e volta. E essa tensão elétrica se sobrepõe a que você está gerando aqui. Então, quanto maior, se a porta estiver fechada, é como se você não tem acesso ao local. Então aquilo volta para você dentro. Agora, se vocês estão em ressonância, as coisas funcionam de forma harmoniosa. Caso a porta esteja fechada, essa informação vai, bate e volta. E acaba produzindo agora uma onda interferente com a característica duplicada. Tá, então o que é que tu vai mandar? Ah, tá, você é uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma sensibilidade, é de uma covardia atroz, não tem absolutamente nenhum grau de empatia. Entendi. Então eu tenho uma sugestão para você. Por favor, preserve sua saúde. Mas preserve sua saúde mesmo. Por quê? Porque você vai ficar doente. Não tenha dúvida disso. Por outro lado, se você manda alguma coisa que tem uma característica para influenciá-la, nesse caso, quando você quer esculhambar com o outro, né? Quando você quer mandar alguma coisa para influenciar positivamente, motivar positivamente, você construiu aqui no teu íntimo, na tua mente, só coisas transformadoras, coisas legais.
Por alguma razão, a porta lá está fechada. Está fechada. Você não conseguiu chegar no coração do carro. O que acontece com a onda estacionária? É como se fosse uma onda que ficasse estacionária dentro do carro. Ela sai do emissor, vai, se a porta estiver aberta, tudo bem. Agora, se a porta estiver fechada, ela vem e fica transitando por dentro do meio, né, de forma a produzir uma ação de choque de retorno. Tá? E esse choque de retorno vai trazer para você, se você desejou para aquela pessoa coisas profundamente transformadoras, que vão levá-la para um outro nível em sua vida, de saúde, de contentamento, de projetos, de oportunidades, de progresso. Tá? Você identifica que estas informações estão bem ajustadas ao destino daquela pessoa, muito embora a porta esteja fechada por alguns instantes, ela abrir-se-á em um outro momento. Ao voltar para você, cara, o que você deseja para mim, que retorne em dobro para você. Isto é o que a gente chama de onda estacionária. Quanto mais aberta estiver a porta, menor é o choque de retorno. Tá? Então, se você está de boa aqui, cara, tranquilo, sossegado. A porta está aberta, está funcionando. Então, você está atuando. Quando você vê alguém agindo, tendo um comportamento que por alguma razão foi legal com você, bacana. Você está prestigiado, tá bom? Então agora, aguenta um minutinho que nós vamos falar agora dos elementos que envolvem o processo.